Está aberta a sessão. O secretário lerá a ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão extraordinária realizada em 1º de julho de 2004, presidência do ministro Nelson Jobim, autenticadamente o senhor ministro Celso de Mello e César Pelus, Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Lemos Fonteles, apregoado os seguintes processos: extradição, inquéritos e mandado de segurança. Senhores ministros, eu quero saudar os colegas no início desse período e teremos nesta fase do segundo semestre, pelo nosso calendário, nós vamos ter um número substantivo de sessões. Eu enviei na semana passada ao gabinete de cada um dos senhores a organização da pauta, com um ofício explicativo e o mecanismo pelo qual foi ela montada. Evidente que é uma tentativa de acerto e erro, nós vamos ajustando na medida em que esta pauta for se desenvolvendo. O objetivo é que possa haver uma publicidade e um certo nível de segurança em relação aos colegas no que é a matéria que entra em pauta. Então, ali foi selecionado, por hora, considerando as limitações que dispomos, nós selecionamos aquilo que eu estou chamando do tema do dia, que já foi lançado para essas sessões de agosto, e também a subsequência, ou seja, os temas subsequentes, que foram organizados em 23 pautas autônomas, ou 21 pautas autônomas, de mérito, e uma pauta mista, que corresponde exatamente àqueles temas que têm certa autonomia e que não reclamariam a reunião a criação de uma pauta específica. É claro que a tentativa aqui, respeitadas as preferências regimentais, é de nós termos um tipo de organização que possa, então, assegurar, inclusive, a questão que é grave, que é o problema, normalmente, do primeiro colega que vota depois do relator, que normalmente é o mais novo. O nosso sistema, os senhores sabem que o nosso sistema é um sistema diverso em relação aos demais tribunais. Os demais tribunais, normalmente, a votação se dá a partir do mais antigo, depois do voto do relator. E aqui é o contrário. Tem razões políticas históricas da organização do tribunal, esse modelo. E, com isso, nós tínhamos o problema de, às vezes, nós sermos surpreendidos com determinada matéria de alta complexidade, que entravam e aí demandava a necessidade do primeiro votante, após o relator, pedir vista. E eu tive uma longa experiência disso, uma vez de que todos os que estão aqui, pelo menos dos mais recentes, eu fiquei mais tempo na circunstância de ser o primeiro. Eu fiquei 4 anos, entrei em abril de 97 e a ministra Ellen Grace só veio em dezembro de 2000. Então, eu acabei ficando praticamente 4 anos. E isso demandava, então, um grande pedido de vista. Eu creio que daí nós vamos caminhar. É claro que esse calendário de julgamentos, que eu já distribuí aos senhores, é um calendário móvel, nós vamos tentar estabelecer como eixo, mas terá, evidentemente, as suas modificações na medida em que as coisas forem acontecendo. Eu, inclusive, quem responde na presidência pela organização desta pauta é o doutor Rodrigo Kaufmann, e eu, no ofício que enviei aos senhores, pedi que cada um dos senhores designe um assessor, enfim, um responsável no seu gabinete, que seja a interface com o doutor Rodrigo para as comunicações, de forma tal que a gente possa trabalhar sempre organizadamente. E aí viabiliza. Eu, inclusive, tomei a liberdade, neste período de recesso, na elaboração de um espelho, ou seja, todos os processos que estão na pauta têm ele um espelho, que é uma tentativa de síntese. Evidentemente que o espelho ainda não está acurado em termos de precisão, mas na medida em que nós tivermos designado pelos seus gabinetes um responsável junto ao doutor Rodrigo por isto, nós teríamos condições de checar esses espelhos perfeitamente. E aí facilita grandemente, porque todos ficarão informados da temática. O espelho tem um box, e nesse box só diz qual é a questão que está sendo discutida, a questão de mérito que está sendo discutida, e facilita enormemente o debate, uma vez que parece-me claro que todos os colegas têm isto como certeza, de que há uma diferença fundamental entre o voto escrito para ser lido e o voto para ser ouvido. Como o nosso sistema é um sistema escrito, nós temos que redigir votos para serem lidos por aqueles que o pesquisarem. Agora, na hora do debate, esta leitura completa se torna inútil e, às vezes, inclusive, poluída. Uma vez que, por exemplo,
quando se cita determinado acórdão e se dá a data, etc., etc., são informações que, para serem ouvidas, são poluentes, no sentido do núcleo da informação. Mas, evidentemente, que tem que estar constante do voto lido. E, talvez, com isso, nós podemos facilitar o nosso debate e as nossas votações. Então, eu espero que esse sistema possa, eventualmente, se ajustar, e é evidente que é um sistema que eu gostaria de receber, na medida em que forem acontecendo, os ajustamentos necessários e a avaliação crítica que deverá ser feita semanalmente por esses assessores dos senhores junto ao doutor Rodrigo e os debates conosco, entre nós mesmos, em sessões administrativas, até encontrarmos uma forma que flua com uma certa segurança. Por outro lado, senhores ministros, no mês de junho, nós providenciamos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a elaboração de uma pesquisa um pouco diferenciada. Normalmente, as nossas preocupações, as preocupações do cidadão e dos críticos ao sistema judiciário, são preocupações que dizem respeito à nossa capacidade de oferta de decisões, ou seja, a nossa funcionalidade. E este tema nós estamos examinando no sentido de viabilizarmos uma maior capacidade de ofertarmos decisões. E isto passa por uma série de providências que estamos tomando no sentido de buscarmos indicadores nos tribunais. Os serviços, nós trabalhamos duramente no mês de julho, junto a certos técnicos que tratam de temas de estatísticas e temas de funcionamento, para buscarmos indicadores dos nossos funcionamentos, tais como, por exemplo, taxa de congestionamento, que seria uma coisa mais ou menos desse tipo: o número de casos pendentes do ano anterior, mais os números de casos novos no fluxo de um ano, menos os casos em que houve desistência, dividido pelo número de decisões de mérito tomadas durante o período. E aí nós vamos ter um indicador do grau de congestionamento do sistema e a forma de responder do sistema, e poderemos agir nesse sentido. A taxa de recorribilidade, etc. No entanto, nós entendemos também que deveríamos fazer uma pesquisa e um estudo sobre a litigiosidade, ou seja, não mais só a oferta, a nossa capacidade de oferta de decisões, mas também a demanda de decisões, e identificarmos aonde estão os nichos de demanda de decisões e as razões pré-processuais sobre essas demandas. E daí a origem desse trabalho no Rio de Janeiro, que deu origem a este perfil das maiores demandas do Rio e que deu resultados surpreendentes. Resultados surpreendentes, chegando a informarmos os resultados finais que 16 empresas no Rio de Janeiro respondem por 320.589 demandas provocadas no Rio. E que, neste conjunto total de 320.589 demandas, nós selecionamos esse conjunto todo e verificamos que há uma condenação de mais de 68% dessas demandas tem julgamento de procedência. Em face disso, e verificando um universo restrito na pesquisa de estatística, em um universo que ficou restrito às ações de responsabilidade civil, nós estamos tomando algumas providências no sentido de intervirmos também, não só na nossa capacidade de ofertar decisões, que é a responsabilidade direta nossa, mas também intervirmos na situação pré-processual, para começar a induzir que essas empresas não se utilizem, eventualmente, do sistema judiciário para o não cumprimento das suas obrigações. Esse levantamento foi feito no Rio de Janeiro como uma forma piloto, considerando a circunstância de que o Tribunal de Justiça do Rio dispõe hoje, quiçá, de um dos melhores serviços de informatização e de banco de dados de todo o país, onde foi feito esse levantamento, e nós estamos fazendo esse mesmo tipo de levantamento aqui no Tribunal. E espero poder, depois de uma reunião que faremos com os tribunais de justiça, com os presidentes dos tribunais de justiça, com o Conselho da Justiça Federal e com o Tribunal Regional, os regionais de trabalho e com o Superior Tribunal do Trabalho, de começarmos a identificar todos esses nichos e todas as situações. Eu quero comunicar aos senhores também que nós marcamos uma reunião no dia 5, na quinta-feira, às 10 da manhã, com os presidentes das entidades responsáveis da fiscalização do setor. Haverá uma reunião com o presidente do Banco Central, tendo em vista o setor financeiro, terá uma reunião junto com o presidente das agências da ANEEL e da Anatel,
as agências que respondem pelo sistema de energia elétrica, de luz e energia, e também pelo sistema de telefonia, para exatamente buscarmos uma solução e uma tentativa de solução do tema, considerando de que, por agrupamento de atividades desse conjunto imenso de demandas do Rio de Janeiro, 41% dessas demandas são respondidas pelas instituições financeiras e 20,7% por fornecedor de serviços, concessionária de telefonia com 14,6% e concessionária de luz e esgoto com 7,8%. Se nós caminharmos também para isso, você diminui a pressão sobre o sistema judiciário e tentamos estabelecer que as demandas que venham a nós sejam demandas de consistência. No Supremo faremos a mesma coisa, identificados os nichos de provocação de recursos, nós tentaremos agir também nessa tentativa, aspas, política de administração das gestões. São essas as notícias que eu teria que dar aos senhores e desejar um bom segundo semestre, como também ao eminente Procurador-Geral da República, com o qual estou remetendo hoje todos esses elementos para a sua análise. Dentro da linha do calendário de julgamentos, eu chamo, em primeira mão, o ministro Carlos Veloso. Recurso extraordinário 393-946, que está lançado na pauta distribuída aos senhores, na pauta número 6, o processo 1.1.1, que diz respeito ao recurso extraordinário 393-946, palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, também vias distribuir cópias dos relatórios. A terceira turma do egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em mandado de segurança, deu provimento à apelação e ao remesso oficial, decidindo pela legitimidade da retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, introduzida pelo artigo 31 da Lei 8.212 de 91, redação dada pela Lei 9.711. Uma vez que a citada retenção objetivou facilitar a arrecadação e a fiscalização do recolhimento das contribuições para a Previdência Social, bem como prevenir a sonegação, sendo certo que ela não institui empréstimo compulsório, aumento de alíquota ou confisco, tampouco viola a capacidade contributiva ou qualquer princípio constitucional. O acórdão acabou emendado assim: as modificações introduzidas pela referida Lei 9.711 visam apenas e tão somente facilitar a arrecadação e a fiscalização do recolhimento das contribuições para a Previdência Social, prevenindo a sonegação, não havendo nisso nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Com efeito, não se cuida de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social, artigo 195, parágrafo 4º, nem tampouco de imposto criado na área da competência residual da União, artigo 154.1, ou instituição de empréstimo compulsório, artigo 148. O que houve não faz mal repetir, foi uma alteração na forma de recolhimento da contribuição previdenciária, sem nenhuma afronta à Constituição, e segue-se nesse sentido a emenda. Daí, senhor presidente, o recurso extraordinário interposto por PIM Instalações Limitadas, fundado no artigo 102.3, letras A e C da Constituição Federal, sustentando-se em síntese a inconstitucionalidade da retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços lançadas contra as empresas cedentes de mão de obra. Para tanto, alega a retenção dos 11% consubstancia uma nova contribuição, não sendo hipótese de substituição tributária e ou antecipação de arrecadação, previsto no artigo 150, parágrafo 7 da Constituição Federal, dado que não há qualquer vinculação entre o substituto tributário e o fato gerador da obrigação. Isso porque o tomador do serviço não é contribuinte originário das contribuições devidas pelo cedente de mão de obra e não tem qualquer controle sobre a elaboração e o pagamento da folha de salários deste último, eventos esses que sequer podem ser considerados como posteriores ao pagamento do serviço. Assim, a permissão do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal não se estende a todo e qualquer fato gerador posterior à cobrança do tributo, sob pena de lesão a todas as garantias constitucionais do contribuinte integrante do rol das garantias contidas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da mesma carta. Ocorrência de confisco, uma vez que há excesso de retenção sobre o faturamento das entidades cedentes de mão de obra, bem como porque o INSS não tem devolvido o dinheiro como preceitua a inconstitucional lei, chegando a reter por meses a fio o dinheiro tão importante para a operacionalização das empresas, provocando a diminuição em 11% do dinheiro efetivamente faturado.
Caracterização da retenção em apreço como empréstimo compulsório, modalidade tributária cuja criação exige lei complementar e situações específicas indicadas expressamente no texto constitucional. Violação aos princípios da equidade na forma da participação do custeio e da exigência de lei complementar. Artigos 154, 194, 5 e 195, parágrafo 4 da Constituição Federal, uma vez que a retenção em apreço estabelece nova contribuição incidente sobre o faturamento das empresas prestadoras de serviços da seção de mão de obra, além de caracterizar confisco, mormente porque as empresas também estão sujeitas a incidências da COFINS e do PIS. Admitido o recurso, subir os autos. A Procuradoria-Geral da República, parecer do doutor, do ilustre subprocurador-geral, doutor Paulo da Rocha Campos, é pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Meu voto. Meu voto. A Lei 8.212, de 1991, estabelecia no seu artigo 31 que o contratante de quaisquer serviços executados mediante mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei em relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no artigo 23. Esse é o que dispunha, que é o que está, que estabelecia o artigo 31 dessa lei. Com a finalidade de simplificar a arrecadação das mencionadas contribuições previdenciárias e, bem assim, para facilitar a fiscalização, a Lei 9.711 de 98 alterou o citado artigo 31 da Lei 8.212, modificando a forma de recolhimento das contribuições e estabelecendo a responsabilidade pelo seu recolhimento às empresas contratantes dos serviços de mão de obra. A Impetrante não se conformou com a nova sistemática de recolhimento antecipado da contribuição incidente sobre a folha de salários e impetrou este mandado de segurança. O juiz de primeiro grau deferiu a segurança, a fim de assegurar à Impetrante o direito de recolher a contribuição nos moldes da legislação vigente anteriormente à Lei 9.711, apreciando a apelação interposta pelo INSS, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu-lhe provimento, acordo lavrado pelo eminente juiz Plauto Ribeiro, cuja ementa já li. O RE, fundado no artigo 102.3, letras A e C, com alegação de ofensa no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, sustenta-se também a ocorrência de confisco. Haveria excesso de retenção sobre o faturamento das entidades cedentes de mão de obra, não tendo o INSS devolvido o excedente. A retenção caracteriza-se como empréstimo compulsório, sustenta. Todavia, a instituição de empréstimo compulsório exige lei complementar, artigo 148. O acordo recorrido violou, ademais, os artigos 154, 1, 194, 5 e 195, parágrafo 4 da Constituição Federal, por isso que teria sido instituído nova contribuição incidente sobre o faturamento. Este o quadro, senhores ministros, examinemos o recurso. O dispositivo legal impugnado, artigo 31 da Lei 8.812, com redação da Lei 9.711, tem o seguinte teor. Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura da prestação de serviço e recolher a importância retida até o dia 2 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da mão de obra, observado o disposto do parágrafo 5º do artigo 33. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput de que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviço será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, quando o recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sob a folha de pagamento dos segurados a seu serviço. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra, colocação à disposição do contratante em suas dependências das de terceiro,
de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com atividade de empresa, quaisquer que seja a sua natureza e forma de contratação. Senhor presidente, começo por dizer que o recurso não tem condições de prosperar. Não há falar no caso que haja sido criada uma nova contribuição, com ofensa ao artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Como salientado no acordo recorrido, a alteração introduzida pela Lei 9.711, de 98, objetiva apenas simplificar a arrecadação do tributo e facilitar a fiscalização do seu recolhimento. No caso, nem há falar que o fato gerador do tributo ocorreria posteriormente ao recolhimento. Não há falar, portanto, que o fato gerador estaria ocorrendo posteriormente ao recolhimento. Não. Aqui, simplesmente, está o sujeito passivo, obrigado a reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia 2 do mês subsequente ao da emissão respectiva, nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão de obra. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 e as disposições inscritas nos parágrafos do citado artigo 31. Prevê a lei, inclusive, a restituição de saldos remanescentes, na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo 1º do artigo 31. Parágrafo 2º do artigo 31. A Constituição autoriza coisa maior. A Constituição autoriza. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Constituição Federal, artigo 150, parágrafo 7º. E o Código Tributário Nacional, artigo 128, prescreve que, sem prejuízo do disposto neste capítulo 5º, responsabilidade tributária, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. No caso, entretanto, registra Fábio Zambiti Ibrahim, com propriedade, um especialista nessas questões de tributárias previdenciárias. Registra, então, esse autor. Mutatis mutandis, é possível comparar a obrigatoriedade da retenção dos 11% com o desconto do imposto de renda na fonte. Em ambas as situações, a fonte pagadora tem o dever legal de efetuar determinada retenção, diminuindo o valor pago. É o facere, isto é, prestação positiva imposta a determinada pessoa no interesse da arrecadação de exações devidas. Este trabalho, a retenção de 11% sua mão de obra, está na LTR, foi editado pela RTR Editora, está na página 23. Não se tem, portanto, contribuição nova. Tem-se, sim, mera obrigação acessória. Aqui, repete-se, o tomador do serviço ou o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra fica obrigado a reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia 2 do mês subsequente. Ele vai pagar, digamos, ao que presta o serviço 100, então ele desconta 11 e no dia 2 subsequente faz esse recolhimento. Não tem nenhuma contribuição nova aí. Não há falar, portanto, vale repetir, em contribuição nova ou contribuição decorrente de outras fontes. Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 4º. Aí sim, se tivesse contribuição decorrente de outras fontes, só com a técnica da competência residual da União, que exige lei complementar. Aqui não é o caso.
Não há falar em consequência e ofensa à técnica da competência residual da União, artigo 154, inciso 1. Não se tem também, no caso, hipótese de empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição. Os valores retidos em montante superior ao devido pela empresa contratada deverão ser restituídos. Artigo 31, parágrafo 2º da Lei 8.212, com a redação da Lei 9.711. Também por isso ocorre a hipótese do artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Vale dizer, utilização de tributo com efeito de confisco. No exposto, senhor presidente, conheço do recurso, ele nega o provimento. Senhor Grau. Eu acompanho o relator. Trata-se de uma mera técnica de administração tributária. Ministro Joaquim Barbosa. Também acompanho o relator, senhor presidente. Alguma divergência? Presidente, Ministro Marco Aurélio. pelo figurino constitucional, nós temos a incidência da contribuição considerada a folha de salários. Esse é exatamente o figurino, são os parâmetros revelados pela Carta da República. Indaga-se, a pretexto de ter-se a substituição tributária, que eu não diria aqui que é para frente, já que não se trata de um fato gerador posterior, nem se atribui àquele que faz inicialmente, implementa inicialmente o negócio jurídico, o ônus tributário. Mas pergunta-se, é possível a substituição dessa base de incidência, folha de salários, por algo diverso que não está previsto no artigo 195 da Constituição Federal? Considerado uma técnica de cobrança de arrecadação, a base constitucional para ter-se a incidência, ainda que de um percentual intermediário, considerado aquele que incidirá sobre a folha de salário, a incidência sobre o valor da nota fiscal, tendo em conta serviços executados, o valor da nota fiscal que não corresponde em si ao que é satisfeito junto aos prestadores de serviços, a meu ver, não. A meu ver, o artigo 31, não na redação primitiva da 8.212, de 24 de julho de 1991, mas na redação decorrente da medida provisória 1663, de 22 de outubro de 98, acabou por introduzir, muito embora de forma precária e efêmera, muito embora utilizando até o eufemismo de adiantamento, acabou por introduzir uma nova base de incidência da contribuição, que não tem a ver, já que essa base de incidência suplanta a folha de salário, com o que previsto na Carta da República. Só uma questão, e o parágrafo primeiro, que fala que esse valor será compensado quando o cálculo da composição? Sim, a compensação, mas ao desembolso, esse desembolso inicial é que, a meu ver, não está autorizado pela Carta da República. A Carta da República, ao prever a contribuição, o faz considerada a folha de salário e não uma nota fiscal emitida pela empresa prestadora de serviço que diz respeito em si o valor global há N fatores que extravasam em muito o que é satisfeito junto aos prestadores dos serviços, junto aos trabalhadores. Ministro Marco Aurélio, só para apoiar a Vossa Excelência, pode ser que não haja nem folha de salários. Não, mas é prestação de cessão de mão de obra. Aqui. São empresas de cessão de mão de obra. Mas a folha de Isso aqui salário é não é famosa, obrigatória e pode nem haver a folha de ministro, salários. Isso aqui é a famosa intermediação de mão de obra, que, na verdade, o que se passou com a intermediação de mão de obra era exatamente uma forma de você sonegar essa tributação, que eram as empresas que se organizaram nesse sentido.
Presidente, mas aí evidentemente, se nós raciocinarmos pelo excepcional, nós vamos caminhar para a plastificação de disciplinas à margem da Carta da República. Não, faturamento, não é sobre a folha de salários. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu vou pedir vistas. Vossa Excelência mantém o voto? Aguarda a vista do ministro? Não, aguardo a vista do ministro Então cancela o voto, Vossa Excelência. Após o voto, o relator, que conhecia e negava provimento ao recurso, pediu vista o ministro César Peluso. Apenas para meu governo, presidente, eu peço as notas taquigráficas sem revisão. Mantidas as notas taquigráficas, mas não integrar o acordo. Revisão. Para efeito só de reprodução do voto. Só. Prosseguindo, portanto, nos temas organizados, passamos ao ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes, embargos declaratórios no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento. Essa leitura mostra o tipo de recurso que nós vivemos. 153.928. Embargante Nilton Alves Geraldo, embargado Instituto Nacional de Seguro Social. Senhor presidente, esta Corte, no julgamento do agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento 153.928, proferiu a seguinte decisão. Recurso extraordinário inadmitido, agravo de instrumento improvido, defensor dativo, inaplicabilidade das prerrogativas processuais da Lei 1060, de 50, artigo 5º, parágrafo 5º, com a redação que lhe deu a Lei 7.871, de 89, combinada com a Lei Complementar número 80 de 94, artigo 44.1, artigo 89.1 e artigo 128.1. Intimação pessoal e prazo em dobro que se estendem apenas aos defensores públicos e aos agentes estatais que, no âmbito de uma estrutura de assistência judiciária organizada e mantida pelo poder público, desempenhem os encargos institucionais a que se refere o artigo 134 da Constituição Federal, súmula 599. São incabíveis embargos de divergência de decisão de turma em agravo regimental. No mesmo sentido, o disposto no artigo 546, 2 do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei 8.950, de 13/12/1994. Agravo regimental não conhecido por intempestivo. E voto, Vossa Excelência? Eu, preliminarmente, verifico-se que o acordo embargado não conheceu do agravo regimental por intempestividade, existindo inclusive certidão de trânsito em julgado. A interposição do recurso intempestivo não suspende nem interrompe a contagem do prazo. Observa-se ainda que a decisão embargada foi publicada em 13/6/2003. Entretanto, a petição dos embargos de declaração somente foi protocolada em 24/6/2003. Verifica-se ainda que os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios com o intuito de impedir o trânsito em julgado da decisão desta Corte, razão pela qual mistério se faz a imediata baixa desses autos. Assim, não conheço dos embargos e determino a imediata baixa dos autos. Alguma divergência? O Tribunal de Unidades não conheceu dos embargos, não temos voto relator. Ministro Marco Aurélio. Agravo regimental no agravo instrumento 427.533. Agravante Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, Ipergues, agravado Ângela Regina Zilveski. Presidente, o ministro Maurício Correia, a quem sucedi na relatoria deste processo, proferiu a folha 112 decisão do seguinte teor: subam os autos principais para melhor exame, intime-se. No agravo de folhas 116 e 117, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, Ipergues, alega que não teve oportunidade para apresentar contraminuta ao agravo, o que estaria a constituir ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos 54 e 55 do rol das garantias constitucionais. Requer seja declarada a nulidade da decisão proferida, devendo retornar os autos à origem, para que seja efetivada a intimação da autarquia para responder ao agravo.
A agravada parte instada a manifestar-se sobre o recurso, observância do contraditório, permaneceu silente. É o relatório. Voto. Analiso os pressupostos de recorribilidade e conheço do agravo. Sob o ângulo da adequação do agravo, esclareço que se trata de tema próprio ao recurso, não se abrindo campo para o exame uma vez processado o extraordinário. Vale dizer que, embora o pronunciamento atacado mediante este agravo seja positivo, a ausência de apreciação da matéria em tal via, falta de intimação para apresentar contra a minuta, implicará a preclusão. Daí conhecer do agravo interposto. A decisão do ministro Maurício Corrêa determinou a subida do extraordinário. No mérito, eis a razão de haver afetado este processo ao plenário, no que entendo indispensável a emissão de entendimento sobre a constitucionalidade ou não do artigo 296, parágrafo único do Código de Processo Civil. A inicial da ação ajuizada foi liminarmente indeferida. O crivo ocorreu sem que a autoridade apontada como coatora e a parte passiva na impetração tivessem conhecimento do mandado de segurança, folhas 51 a 53. Seguiu-se a apelação de folhas 55 a 69, interposta pela autora, e aí observou-se a norma do parágrafo único do artigo 296 do Código de Processo Civil, considerada a redação imprimida pela Lei 8.952, de 94, e ordenou-se a imediata subida do processo ao tribunal competente para julgar o citado recurso. Não foi aberta oportunidade de apresentarem-se contra-razões. Veio, então, a ser prolatado o acórdão impugnado mediante extraordinário, a que se almeja e se almejou imprimir sequência. Relativamente a este agravo, registrou-se a folha 107 que o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul não contaria com representação nos autos. Seguiu-se a determinação de subida do processo, folha 108, provendo o ministro Maurício Corrêa o agravo. Cumpre a esta Corte... Proveu o recurso. O agravo. O agravo. Cumpre a esta Corte adentrar a questão ligada à harmonia ou não do parágrafo único do artigo 296 do Código de Processo Civil com a Carta da República, mais precisamente com o princípio do contraditório. Pronuncio-me pela incompatibilidade, porquanto, se de um lado é possível o indeferimento liminar da inicial, sem a audição da parte contrária, interposto recurso. No caso, foram protocolados sucessivos recursos. Indispensável é que se forme a relação processual, como ocorria antes de 1994, com a redação anterior do Código de Processo Civil. Eis o teor do referido artigo 296, antes da vinda da Lei 8.952, de 3 de dezembro de 1994. Artigo 296. Se o autor apelar da sentença de indeferimento da petição inicial, o despacho que recebeu o recurso mandará citar o réu para acompanhá-lo. Parágrafo 1º. A citação valerá para todos os termos ulteriores do processo. Parágrafo 2º. Sendo provido o recurso, o réu será intimado na pessoa de seu procurador para responder, provido e afastado o indeferimento da inicial. Parágrafo 3º. Se o réu não tiver procurador constituído nos autos, o processo correrá à sua revelia. Com a alteração, o artigo ganhou o seguinte texto, artigo 296, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar
facultado ao juiz, no prazo de 48 horas, reformar sua decisão. Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente. Em síntese, olvidando-se o princípio do contraditório, introduziu-se no cenário jurídico a automaticidade que é suficiente a conduzir à situação flagrada nestes autos. O tribunal, ante o provimento do agravo, sem audição do agravado, poderá vir a julgar o extraordinário, revertendo o quadro decisório até aqui formalizado, sem conhecimento do interessado, ou seja, do réu da ação proposta. Concluo, presidente, pela inconstitucionalidade do artigo 296 do Código de Processo Civil, com a redação imprimida pela Lei 8.952, de 13 de dezembro de 1994. A consequência desta declaração pode não parecer a mais ortodoxa, mas é a única possível. Assento a nulidade do processo no qual interposto este agravo, considerada a bifurcação, os autos formados, para que a autoridade indicada como coatora seja cientificada da impetração e citada a pessoa jurídica de direito público que responderá por possível concessão da segurança. Com isso, declaro insubsistente o processo a partir do julgamento da apelação, observando-se o disposto no artigo 296, na redação primitiva. Em síntese, o recurso extraordinário subirá a esta Corte e poderá haver uma decisão no recurso extraordinário contrária, totalmente contrária aos interesses do réu da ação, já que o réu da ação não foi cientificado da interposição da apelação contra a decisão do juízo que implicara o indeferimento liminar da inicial. Ministro, Vossa Excelência então declararia a inconstitucionalidade 296, que diz respeito ao início da relação processual. Restabelecendo por via de consequência Agora, a redação mas primitiva. veja, ministro, só uma tentativa, o assunto não está muito claro para mim, e tentar colocar o ponto. Veja, o 295 autoriza ao juiz ao indeferimento da petição inicial, nas seguintes hipóteses: quando for inepta, quando a parte manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, quando o juiz verificar desde logo a prescrição ou a decadência, quando o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponder à natureza da causa, etc., quando não atendidas as prescrições do artigo 39, que é os depósitos, etc. Aí vem a considera-se inepta inicial, que é a previsão no inciso 1º. Faltar pedido ou causa de pedir, da narração do fato não decorrer logicamente à conclusão, o pedido for juridicamente possível e contiver pedidos incompatíveis entre si. Verificada essa situação, incidiria o artigo 296, ou seja, ele pode, aliás, o 295, em que ele indefere a petição inicial. Indeferida que seja a petição inicial, e aqui o texto diz respeito exclusivamente à petição inicial, o autor poderá apelar, o autor que viu indeferido, ou seja, a relação processual, na linguagem, então, de Pons e Miranda, não está angularizada, está linearmente mantida entre o autor e o juiz. Facultado o juiz, no prazo de 48 horas, reformar a decisão. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente para conhecer da apelação. Bem, não, mas aqui só, um momentinho só, porque aí é recurso, aí é grave, aí é problema grave. Só um detalhe. A apelação, então, subiu ao tribunal sem ciência do réu quanto à propositura da ação, foi desprovida.
interposto contra o Sim, acordo mas o eu- recurso extraordinário foi trancado. Houve a protocolização do agravo. O agravo Não foi entendi, ministro. provido pelo ministro Maurício Correia e o réu Ministro, não mas teve veja, conhecimento mas, até então de ministro, coisa tudo alguma. bem, mas isso é o caso concreto. Eu quero examinar primeiro a situação da legislação, da lei em que está sendo declarada inconstitucionalidade, para depois nós examinarmos qual é o ajustamento disso, se há ou não. Então, agora veja, indeferida a petição inicial, se for provido o recurso de apelação, no caso do indeferimento de petição inicial, se for provido o recurso, voltam os autos. E o réu, na resposta, diz o Código de Processo, no artigo 300, que compete ao réu alegar na contestação todas as matérias de defesa. Compete, antes de discutir o mérito. Inexistência, nulidade de citação, incompetência absoluta, inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada conexão. Vossa Excelência assenta que mesmo o Supremo Tribunal Federal, Ministro, eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo nada. Ministro, proclamando que a inicial atende aos requisitos legais, Ministro, poderá o réu, eu não estou dizendo- baixado o processo, após citação, Ministro, ressuscitar essa matéria? Ministro, Eu estou exatamente. pasmo. Exatamente isso. Não transita em julgado a decisão em relação a quem não foi parte do processo, que é um fato conhecido tranquilamente, porque os efeitos da coisa julgada, os limites subjetivos da coisa julgada restringem aqueles que são parte do processo. Há um mero diferimento do Nem há contraditório. coisa julgada substancial, Exato, não porque é- se trata de um deferimento de Deferimento petição inicial. Não há coisa julgada Ministro, substancial. trata-se de matéria que... Agora, é por isso que eu ficará- perguntei a Vossa Excelência, no ficará caso sepultada. concreto agora, veja, no caso concreto, quando o ministro Maurício Corrêa, agora vamos ao caso concreto, quando o ministro Maurício Corrêa deu provimento ao recurso, ele mandou fazer o quê? Os autos baixaram para a contestação? É esta a questão do recurso. Esse é o ponto. É, e que eu quero saber qual é o problema, Essa é a que eu questão não entendi. do recurso. Não. Então, o espelho que nós temos diz apenas que se discute a falta de contrarrazões no agravo. No agravo Até aqui nós só temos um tema envolvido, né? O tema primeiro, ou seja, o indeferimento da inicial. O Instituto tomou conhecimento desse agravo, julgado pelo ministro Maurício Corrêa, né? E com a publicação, talvez em Brasília, da decisão de Sua Excelência, subam os autos para melhor exame, né? E veio então e interpôs o agravo que nós estamos a apreciar, apontando que não teve a oportunidade, quer de contrariar a apelação, mediante a qual foi julgada uma matéria do interesse dele, Instituto, quer de contrariar o recurso extraordinário trancado, quer de apresentar contraminuta ao agravo que resultou na determinação de processamento desse mesmo recurso extraordinário. Premissa de meu voto, né? O contraditório não foi observado. Premissa de meu voto, se quis imprimir uma celeridade e economia processuais, né, chegando-se a uma colocação que conflita com a Carta da República. Premissa de meu voto, correto era o 296, na redação primitiva anterior a 94. Eu peço vênia, Vossa Excelência, eu entendo que a matéria ficará preclusa. Que o réu citado não poderá mais suscitar essa matéria, isso não há a menor dúvida. Deputados matantes que assentaram a jurisprudência do tribunal ao tempo do velho código a respeito do despacho saneador. Se a questão foi resolvida sem recurso, dizia, com impropriedade terminológica, etc., transita em julgado. Quer dizer, a questão fica preclusa. Sim, mas nesse caso aqui, veja, mas no caso anterior havia outra situação distinta. Quando havia o despacho sanador, a parte já era integrante do... Sim, não há dúvida. Aí já estava angularizada, né? Formal, Era outra situação. E, como diz Vossa Era outra Excelência, situação. ainda não se formara a relação processual. Angularizada. Eu discuti muito isso a propósito de denúncia, de rejeição de denúncia, etc. Eu creio que, estabelecida uma decisão favorável a uma determinada parte, até por economia processual, é mais adequado. Alguém pode ter um interesse julgado sem ser cientificado desse julgamento? É isso que fará a preclusão. Você se me permite, presidente, só trazer um dado do problema. Não se trata de uma decisão, de uma sentença terminativa que não examina o mérito. Qualquer que seja o resultado do julgamento do recurso, não há coisa julgada para nenhuma das partes.
Não há coisa julgada por réu, eu não falo em coisa porque julgada. uma coisa julgada não pode preclusão. atingir aquele que não foi parte no processo e até esse momento não foi parte do processo réu. Tampouco haverá coisa julgada por autor, porque ele pode repetir a demanda, ele pode repropor a demanda. Indeferida a petição inicial e negado o provimento à apelação, transitando em julgado a sentença, com o acordo, o autor poderá repropor a ação, o que demonstra que sequer para o autor há preclusão nessa matéria. Por exemplo, se o indeferimento da inicial se Decadência. funda em ilegitimidade ad causa, Mesmo assim, ele pode Que é repropor mérito, a ação, não há coisa Ele julgada. A poderá dificuldade que eu tenho, articular que o posteriormente ministro Bacorá tem um ponto que é parte difícil. legítima. Ministro Bacorá, veja, a grande dificuldade disso é, Não por é exemplo, parte matéria de legítima. decadência. Vamos admitir que a indeferimento se deu por decadência e depois o tribunal não reconhece a decadência e volta aos autos para a contestação. Como é que fica a decisão? Aí a Decadência situação é mérito. mais grave, porque É decadência... porque, na parte processual eu não tenho dificuldade. A verdade é que, como mérito. quanto à legitimação para a causa, eu tenho conceitos de que isso é mérito, etc. Aí vem aquela discussão antiga, que não importa. Na problema da decadência, há dificuldade. que é possibilidade jurídica do Na pedido. prescrição. Porque o réu ele pode ser revista a questão, porque o réu não está na causa ainda. Ministro, no mesmo processo, um tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal poderá ser revisto pela primeira instância? É isso que Vossa Excelência Essa é a assevera? lógica da lei, não há dúvida. Cria problema. A mim me No choca. sentido de mandar fazer a intimação para as contrarrazões? Mas não há necessidade, porque... Estou dizendo já na fase do parágrafo único. A ideia da reforma aqui foi exatamente para atender a grande maioria dos casos em que os indeferimentos de petição inicial, que são raros, normalmente não comportam provimento do recurso. E se naqueles casos raros em que se comporta provimento ao recurso, a citação do réu vai permitir depois que se reabra, ou melhor, que se abra a Se reabra, possibilidade isso da que eu tenho controvérsia. dúvida. Do Porque eu acho que quando se contraditório. prevê que na contestação o réu poderá alegar inépcia da inicial, é quando este assunto não foi. Foi Mas definido. perante até. Não foi ele. definido. Não, mas não foi definido, definido perante ele, ministro. Não foi definido perante ele. Ele não estava presente no processo. Portanto, não pode atingir essa Ministro, decisão. Ministro Público pertence à incongruência. É a lógica da lei, que eu acho que é tumultuária. A incongruência. Vamos admitir que o recurso extraordinário seja provido e o Supremo declare A apta petição é a petição inicial. Indaga-se na contestação em primeira instância, Quanto mais não o seja, juízo vai fica poder é o rever. juiz. Sim, Mesmo- porque mesmo senão que o réu não seja, ficaria fica prejudicado, uma porque ele está posição sendo terrível. atingido por Muito efeito terrível. de uma coisa julgada em um processo no qual ele não fez sentença de parte. pronúncia, a mesma coisa. Ele contraria toda a teoria da coisa julgada, toda a teoria da coisa. A coisa julgada, salvo casos excepcionais em que atinge terceiros, e são raríssimos no sistema jurídico, a coisa julgada jamais pode ser oposta a quem não participa do processo, porque isto é uma exigência de segurança jurídica óbvia. Então, neste caso, o réu não vai poder ser atingido a despeito, vamos dizer assim, da autoridade o da problema é decisão que do Supremo Tribunal Federal, há um mas prejuízo. cuja eficácia fica limitada parece, pela não presença do réu no Pois é, processo. estou tentando isso. E que são casos excepcionais. Sim, não tem Eu dúvida. me pergunto se não seria o caso de se fazer uma interpretação conforme do Sim, parágrafo isso me único. ocorreu também. também. Na medida em que... Esta apelação e essa decisão do juiz pressupõe a audiência da parte. É claro, Sim. só resolveria o problema. No caso, não resolveria o caso em tese, mas que a daria um provimento. interpretação fosse de que não faz preclusão em relação ao réu. O que? Nós Bom, salvaríamos outra alternativa. a norma e daríamos uma interpretação de que ela não faz preclusão em relação ao réu, Vamos que resolver poderá a questão do ressuscitar a questão. contraditório, encaminhando no sentido Nós de que haverá É claro que, em termos de lógica Contrariamos o processual, sistema. a posição do ministro Peluso, Sim, claro. como SOI, é perfeita. Eu entendo. Agora, o que eu me pergunto é se não é, em termos do processo tumultuário, admitir-se a rediscussão de uma questão que, como está este caso concreto a demonstrar, pode vir a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, Com uma tese complicada. que afirma a possibilidade jurídica do pedido, sim, ao contrário
do que entender o juiz de primeiro grau. O pedido não tem pedidos compatíveis. Esse aqui é o meu problema. Esse aqui é o meu Eu problema. tenho profunda Você dificuldade de distinguir do mérito. tirando a hipótese de julgamento de mérito, Eu não preciso de mérito. Eu não consigo. Eu também não preciso de mérito. tá, mas olha, tirando a hipótese de julgamento de mérito da decadência e da prescrição, essas outras hipóteses não impedem nem com decisão do Supremo. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal diga que uma petição inicial é inepta, a ação pode ser reproposta, pode ser reproduzida. Não há impedimento nenhum. Esse é que é o problema. Que a possibilidade de pedido é decisão de mérito. Sim, mas o sistema considera como de carência de ação e, portanto, retira a garantia da coisa julgada sobre essa sentença. A ação pode ser reproposta. Quer dizer, alguns juízes interpretam com grande liberalidade o que seja essa possibilidade do pedido, na verdade, penetram profundamente no mérito e dizem não há possibilidade. Vem o Supremo Tribunal e diz, há possibilidade sim. A possibilidade jurídica do pedido é uma das mais Isso vai ser profundas decisões de discutido nas mérito. Não há instâncias dúvida ordinárias. nenhuma, do ponto de vista dogmático. Não há dúvida processo que nenhuma. vai É uma das mais profundas decisões de mérito. Por isso Mas que talvez o por sistema não razão pode prática nós devêssemos encaminhar no sentido da interpretação conforme, Interpretação conforme. interpretação conforme, para determinar então a audiência. No processo penal, Então, porque a lógica seria eu sugeriria que a interpretação fosse jurisprudência nesse já sentido. evoluiu Se não tiver para havido reclamar a audiência do situação réu, do réu. não faz preclusão para ele. Hein? Está simulado. Porque, do contrário, estaremos represtinando. E mais, estamos te retirando o caráter pragmático da reforma, que é permitir que em 98% dos casos essas decisões são confirmadas sem necessidade de incomodar o réu e sem necessidade de estabelecer um contraditório que só prolonga as causas. Chega ao tribunal, o tribunal confirma a extinção do processo sem julgamento de mérito por indeferimento da petição inicial, transitou em julgado, o réu não foi incomodado, a causa foi decidida rapidamente, e este é o espírito da reforma. Só? Para melhor exame. Aí o Berges veio e assentou que tem interesse em se pronunciar nesse processo. Sim, ele queria contrarrazar o agravo. Agora, o que Uma havia, situação específica. a minha dificuldade, Menor. presidente, em implementar a interpretação conforme é única. Porque a interpretação conforme, segundo pelo menos o que eu percebi, restabelece a letra expressa do 296. Mas não a proposta do juiz Peluso. Com essa interpretação. Com essa De interpretação. que Interposta a aquela decisão apelação. do juiz, confirmando ou não, como se ocorre, por exemplo, no agravo, que é um recurso de retratação, e esta tem uma apelação de retratação, com previsão explícita de retratação, há de dar-se depois de ouvidas as partes. Ouvida a parte contrária. Resolveu o problema. Ô, presidente, eu faria Mas uma aí segunda nós proposta. restabelecemos a Que essa disciplina interpretação do conforme 296, a disciplina valesse apenas primitiva. para o caso de prescrição e decadência, Eu vou em ler- que eu vou o ler indeferimento é artigo com julgamento de mérito. 296. Foi objeto até de Eu decisão vou do ler o Tribunal de artigo Alçada. 296 na redação Nesse caso, primitiva. Isso podia estender. O 296 na redação primitiva, né? E, a meu ver, ele era sábio. Se o autor apelar da sentença de indeferimento da petição inicial, o despacho que recebeu o recurso mandará, aí sim, aqui nós temos a relação processual estabelecida, mandará citar o réu para acompanhá-lo. Mas essa é a proposta agora da interpretação conforme. Sim, mas então, na verdade, aí nós estamos declarando que a lei, então, é se o 296, na redação atual, revogou esse artigo, O e se restabelecimento... nós entendemos que ele conflita parágrafo com o contraditório, é restabelecer o que está aqui. seria a consequência da E tem inconstitucionalidade. o parágrafo seguinte, não? Eu nunca vi, presidente, interpretação conforme para restabelecer ipsis literis a norma revogada. É algo que eu não conheço. Ministro, vocês me permitem? Eu vou pedir licença, ministro, para insistir nesse ponto de vista, porque é clara hoje, ele precisa dizer, a verificação de que o sistema processual brasileiro é um sistema processual congestionado. A redação primitiva era exatamente essa, recordada pelo eminente ministro relator. O que se verificou na prática durante a vigência dessa redação primitiva? Que 98% dos casos, os indeferimentos da petição inicial comportavam a apelação que se reiterada e sistematicamente se negava provimento, e com o agravante de obrigar o réu a contratar advogado, a entrar nos autos, contestar, para que o tribunal diga, não, realmente a petição inicial é inepta. O que
presidiu o espírito da mudança da norma? Foi exatamente simplificar o processo e economizar custo, e não apenas custo, mas economizar também movimentação de outras pessoas, permitindo que a petição inicial possa ser indeferida sem participação do réu, porque, salvo o caso de prescrição e decadência, que o juiz pode reconhecer já na petição inicial, não há, ou resumidamente, só o de decadência, na verdade, não há coisa julgada e que, portanto, não há prejuízo nem para o autor, nem prejuízo do réu. A proposta de nós declararmos inconstitucional retira exatamente a tentativa de simplificação do sistema recursal e a tentativa de não alargar o âmbito de controvérsia Vossa maior, Excelência de mesmo não admite ocupar o Poder que em Judiciário. 2% tem-se a reversão do quadro. E aí? Aí o réu é citado e vai contestar porque não E há o preclusão. juízo vai apreciar a decisão do Supremo Tribunal Federal? Mas vai ter que Vai caçar, retirar do cenário jurídico a decisão do Supremo Tribunal Federal? Mas, ministro, se ele tiver concluído que não há impossibilidade jurídica do pedido, Ministro, já que é a matéria de vamos fundo, pensar no numa caso? outra hipótese, porque o problema vai se reproduzir O em outra argumento área. eu sei que é um Numa tanto hipótese, quanto quase não, ad uma hipótese terrorem, mas- que tenha sido a inicial indeferida, não por impossibilidade jurídica do pedido, cujo conceito, na verdade, tangencia o mérito, porque o reconhecimento de impossibilidade jurídica é uma profunda decisão de mérito, embora o sistema processual seja outro. Suponhamos uma extinção do processo e indeferimento da petição inicial por qualquer de um outro motivo menos grave do que esse, Deve menos ser grave. formal, Isto chega ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal diz que a petição inicial é inepta.